Boa noite a todas e a todos. É com muita alegria e nós entramos no seu lar nesta noite, desta sexta-feira, dia 3 de abril de 2020, para juntos participarmos deste novo modelo de reunião pública do Grupo da Fraternidade Irmã Ló. Nós estamos acostumados a todas as sextas-feiras nos abraçarmos naquele cantinho de amor ali em Santa Teresa, sempre preparado com muito carinho, com muito amor pela Dona Ló, pelo seu Jair, por toda a equipe para nos receber. Hoje nos vimos diante deste novo modelo. Mas por outro lado, se nós não podemos estar ali para nos abraçarmos, nós podemos dessa forma receber pessoas tão queridas do nosso coração, como a Tereza e o Sérgio, que estão no Rio de Janeiro, a Edna e o Vainho, lá na Flórida, nos Estados Unidos, o Tiago também e a sua família em New Jersey, o Paulinho em Patos de Minas, e pessoas também tão queridas nossas, como a filha da nossa coordenadora Renata, e ela, e como outras pessoas que têm dificuldade de mobilidade permanente ou temporária. A nossa Casa de Ló, por enquanto, ainda não está preparada para recebê-las fisicamente. Mas quando nós retomarmos a nossa campanha do Mobiliza Ló, com certeza poderemos estar lá todos juntos. Então, e diante desses fatos, nós temos a absoluta convicção que o Criador, na sua bondade infinita, no seu amor imenso, jamais, tudo em sua obra é feito para o nosso crescimento, para a nossa evolução, seja ela material ou espiritual. Então, nesse sentido, eu convido a você, a toda a sua família, se você estiver no seu lar, ou às vezes na sua pausa do trabalho, e vocês possam se acomodar e trazer o seu coração para este momento, acerenando-se, convidando as pessoas que estão à sua volta, para que nós possamos, dessa forma, sentir a vibração do plano maior que estará conosco durante esses momentos, e nós possamos, dessa forma, não só receber aquilo de melhor merecermos, mas também doar aquilo de melhor temos em nossos corações. Então vamos nos preparar agora para a nossa prece inicial, acerenando os nossos corações e conectando-nos com o Divino Mestre Jesus. Deus Pai de infinito amor e bondade, Jesus, nosso Divino Mestre, Dona Ló, seu Jair, nossos amigos do plano maior, neste momento nós nos agradecemos por estarmos aqui, reunidos, acolhidos, abraçados e envolvidos pelo vosso amor, e vos rogamos, Divino Mestre, a vossa paz, o vosso amor, a vossa misericórdia divina, a todos os nossos irmãos, em especial aqueles que estão, seja nos hospitais, na limpeza das ruas, nos supermercados, aqueles todos irmãos que estão trabalhando para que nós possamos aqui, no conforto do nosso lar, estarmos nos protegendo, a nós e a nossos familiares. Rogamos também, Pai amado, que o vosso amor infinito possa acalmar, possa levar a paz, a harmonia e a serenidade a todos os corações que se encontram aflitos, e este momento de convivência íntima seja para o nosso crescimento, seja principalmente espiritual. Que o vosso amor nos ilumine, nos fortaleça, hoje, agora e sempre. Então, para dar sequência à nossa reunião, eu vou passar a palavra agora para o nosso amigo Wanderson, que vai trazer um tema muito especial, que vai falar para nós do nosso querido Chico Xavier. Um abraço e uma boa reunião a todos nós. Boa noite a todos, que a paz de Jesus permações. É com uma grande alegria, né, que hoje nos reunimos pelo ambiente virtual para poder falar um pouquinho sobre o Chico, né, nesse período em que nós nos encontramos em recolhimento, né, no isolamento social, mas também uma oportunidade de reaproximação com os nossos entes queridos, né, nos nossos lares, e também de valorização desse sentimento
que é a amizade, a fraternidade, do qual tanto sentimos falta, né? Agora que não estamos fisicamente no cantinho de Ló, para poder nos abraçarmos, nos solidarizarmos, mas também temos a oportunidade de fazer isso pelas vibrações que vamos emanando aqui na noite de hoje. De antemão já peço perdão aí pelas possíveis falhas, né? A primeira experiência que estou tendo aí pelo meio virtual, então a gente fica assim um pouco acanhado, né? Está daí para o equipamento, mas sabemos que conectado a nós tem aí os corações, né? E para os espíritas nem deveria ser algo tão diferente, né? Porque pelo próprio exercício da mediunidade nós já nos conectamos com os nossos irmãos que se encontram na pátria espiritual, e essa conexão ela foi muito bem vivenciada, experimentada pelo Chico, né? Que deixou para a gente aí um grande exemplo de vida na tarefa mediúnica, mas também na tarefa de vivermos como cristãos, né, como irmãos em humanidade. E é um pouquinho desse exemplo que nós estamos nos propondo a falar nessa noite, né, e tirar dessa vivência que o Chico trouxe, né, para a gente, essa experiência para a gente trazer para as nossas vidas, né. Os ensinamentos do Cristo e dos seus emissários, ele tem esse objetivo, né, de nos direcionar para que possamos nos melhorar, né? Então, o objetivo principal é a nossa melhora. Então, a gente vai trabalhar isso um pouquinho aproveitando aí das experiências e de todo o exemplo que o Chico nos deixou, né? Para começar, a gente vai no primeiro slide, tem uma frase do Chico que ele coloca para a gente um pensamento, né, uma reflexão. Pode passar, por favor, Aldo. E ele coloca para a gente refletir aí. Aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Olha só que pensamento simples e profundo, né? Por vezes nós cobramos muito do outro, né? Nós entendemos que o outro tem que melhorar, tem que evoluir, tem que crescer, mas o compromisso desse crescimento ele é nosso, né? Então, o direito do outro é de fazer suas escolhas, de utilizar o seu livre-arbítrio, de trilhar o seu próprio caminho. E nós podemos colaborar com isso. Na verdade, devemos, né? Sempre que temos oportunidade, devemos colaborar na evolução, no aprimoramento dos nossos irmãos em humanidade. Mas não no sentido da cobrança, né? Da imposição de uma melhora. Nós não devemos buscar no outro valores que nós devemos desenvolver em nós mesmos, né? O compromisso de melhoria primeiro tem que ser meu, né? O Emmanuel já nos colocava a reflexão, né, que a palavra convence, o exemplo arrasta as multidões. Então, mesmo que um exemplo ainda pequeno, tímido, nós temos que buscar o nosso crescimento individual, porque em alguma medida nós seremos o exemplo para o outro. Em alguma medida, alguém vai estar nos observando e nos tomando por referência para fazer suas escolhas, né? Então, o nosso dever, primeiro, é com a nossa própria evolução, né? E a partir dela é que nós podemos cada vez mais auxiliar o nosso próximo. Lembro que numa palestra do Haroldo Dutra, ele dá um exemplo bem interessante, que é com relação a quando você entra numa aeronave, né, para fazer o seu voo. Antes dela decolar, vem as orientações, né, da aeromoça, da equipe de bordo,
E eles dizem, né, que em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio vão cair, né, sobre os assentos, e você deve, né, primeiro colocar em você e depois colocar no outro que precisar de ajuda, né, uma criança, um idoso, uma pessoa com necessidade. Não é egoísmo, né, é a nossa necessidade de estarmos bem e preparados para poder auxiliar. Por isso que o Chico nos coloca aí o dever de nós buscarmos essa melhoria pessoal, né, de ser melhor a cada dia. Então, essa obrigação que ele traz para a gente, né, enquanto reflexão, que ele trouxe esse lema na vida dele, mas nos deixou enquanto reflexão, é que é o primeiro pensamento, né, que a gente busca para compartilhar com vocês sobre o que é esse compromisso, né? Seja na nossa convivência, seja nas nossas tarefas, nos trabalhos os quais abraçamos, né? E nos colocamos aí na condição de buscar auxiliar o próximo. Aí, seguindo um pouquinho da história do Chico, a gente vai falar um pouquinho da infância dele, né? Na infância, aí a gente vai vendo lá que ele conta dos seus primeiros casos na infância ao lado da sua progenitora, né, Maria João de Deus, São Grande Mulher, um exemplo que desencarnou, deixando o órfão. Maria João de Deus, coração, maternidade, o nosso irmão Chico, ela o orientou, né, durante essa primeira infância, até os 5 anos de idade, mas depois seguiu caminhando com ele durante toda a sua vida, por meio também da comunicação mediúnica, né? Chico contou com esse carinho materno até essa idade, e a partir disso ele começa, né, essa história, algumas dificuldades, né, alguns sofrimentos para superar, né, que ele foi os filhos, o pai com a dificuldade de manter os filhos reunidos, distribuiu os filhos na casa de pessoas. E Chico ficou com uma mulher que o tratava com nenhuma afeição, né, nenhum carinho. Então ela era aquela pessoa que dava nele 3 surras por dia, que espetava ele com garfo, né, o que fez ele ter um ferimento que teve que tratar durante longo tempo. Fez ele lamber da ferida, né, de um sobrinho, achando que aquela simpatia ia curar o menino, e realmente, né, obteve a cura. Mas Chico enxergava essa mulher não como uma pessoa cruel ou que o estava levando sofrimento. Para ele era sua educadora, porque ela o estava preparando para as tarefas que haveriam de vir. E ele tem essa referência, né, como educadora, nos mostrando como que é importante a gente respeitar e entender as dificuldades que nos são colocadas no decorrer da nossa vida. Por vezes reclamamos, né, das pessoas, a dificuldade que o outro impõe a mim, o outro que impede o meu crescimento, o meu avanço, o outro que me faz sofrer, e a gente acaba depositando na mão do outro um poder enorme, né, e uma responsabilidade também, né, porque o outro acaba sendo responsável pelas nossas alegrias e também pelos nossos sofrimentos. E isso tentando nos eximir da nossa própria responsabilidade, né? Porque quem é capaz de crescer, de melhorar, de amar, de se alegrar com as situações somos nós, né? O outro pode compartilhar isso com a gente, agora não pode ser responsável pela nossa felicidade ou pela nossa infelicidade, né? Então Chico, desde pequeno, aí já começa a nos deixar esse exemplo, tratando o outro
né, que mesmo nas situações difíceis, como um instrumento de melhoria e de crescimento, né? Então ele traz ela aí como sua educadora. Aí seguindo ali na infância dele, né, o próximo slide, ele vai falar que numa tarde o Chico foi chamado na casa do pai, porque o pai havia se casado pela segunda vez. E ele foi com uma mulher muito meiga e por isso bela, afirmava o Chico. Talvez inspirada pela falecida genitora do humilde médium, essa senhora impõe como condição ao casamento que o pai de Chico reúna de novo os filhos, a fim de que ela acabe de criar esses filhos. E o Chico, quando ele vai encontra essa mulher, a segunda esposa do seu pai, e ela demonstra para ele todo o carinho e afeição, ele fica tão emocionado que ele se abaixa e beija ali as vestes dessa nova mãe. E dali em diante ele deposita a ela um carinho e uma atenção de um verdadeiro filho, né? E ele passa a devotar a ela toda a sua dedicação. E ela, por sua vez, né, na condição de mãe, ela oferece ao Chico também todo o carinho e atenção, ensinando ele a orar, a se preocupar com as pessoas, e vai orientando tanto o Chico como os demais irmãos ao longo da vida, né? E o Chico permanece com essa nova mãe até os 17 anos de idade, quando ela fica doente e vem a desencarnar. E no leito de morte ela faz um pedido ao Chico, né, que ele permaneça com a família unida, né? Ela entrega a ele a tarefa de não permitir que os irmãos sejam divididos em casas de outras pessoas novamente. E o Chico assume, né, essa responsabilidade e ele vai buscar um trabalho, né? E nesse trabalho que ele vai buscar, ele se emprega numa vendinha, né, de secos e molhados, como dizia na época, com o seu Juca, que o dá esse emprego, e ele ganhava 60 cruzeiros, o que era pouco, né, mesmo para a época, mas também que com todo o esforço dele, da família, ele era o suficiente para manter todos juntos, né? Ele aprende as tarefas de casa, né, aprende a cozinhar e com o auxílio de uma irmã também mantém a casa organizada. E aí a gente vê, né, que a importância que a gente tem de ensinar as pequenas coisas para as nossas crianças, para os nossos jovens, né, sejam nossos filhos, sobrinhos, amigos, né, que são essas pequenas tarefas que nos preparam para situações adversas que vão surgir na nossa vida com certeza, né? Porque nessas pequenas tarefas é que a gente vai ter condições de manter uma organização da vida, né? A gente vê agora que estamos em casa, que essas pequenas tarefas são importantes, né? Então a gente tem que compartilhar isso nos nossos lares, e nós estamos naquele tempo que a criança não pode fazer nada, não pode assumir responsabilidades, e não é por aí, né? A gente tem que entender que essas tarefas elas são importantes, sim. Foi com ela que o Chico, com a colaboração da irmã, que o Chico foi mantendo a família unida. E nesse trabalho, passando o tempo, nesse mesmo espaço onde funcionava essa vendinha que o Chico trabalhava, é que estava se organizando também a abertura do centro, né? Que foi feita aí com o Chico lá em Pedro Leopoldo. Então, ele e o seu Juca passou a ser perseguido na cidade, porque falava que ele estava abrigando lá um feiticeiro, né, que conversava com espíritos. Então a perseguição ia ser ferrenha, as pessoas não iam mais comprar na venda dele, o que levou o seu Juca à falência, né? E o Chico a ficar desempregado. O Chico
Daí ele busca, né, uma nova oportunidade de trabalho, foi trabalhar na fazenda Modelo, cerca de 2 quilômetros de Pedro Leopoldo. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa fazenda. E o seu Juca ele acabou sendo obrigado a pedir esmola para sobreviver. Chegou um momento que ele realmente não tinha mais condições. Nessa mesma época, a mediunidade do Chico, né, vai se desenvolvendo e ele traz para a gente o primeiro livro, né, psicografado por ele, que é o livro Parnaso de Além Túmulo. Este livro ele traz poesias de vários poetas já desencarnados, como Antônio de Nóbrega, Antônio Torres, Augusto dos Anjos, Carmen Cineira, Cassimir de Abreu, Castro Alves, Cruz de Souza, entre outros, né? E este livro, o Ramiro Gama, né, no livro Lindos Casos de Chico Xavier, ele relata o seguinte, né, que essa criatura simples e boa, que se chama Francisco Cândido Xavier, graças à misericórdia de Deus, acaba de dar significativo e lindo presente ao espiritismo ordineiro, oferecendo-lhe um livro de poesias de poetas de Além Túmulo, que a sua mediunidade limpa e segura psicografou. Quando ele fala ali para a gente, né, que o espiritismo ordineiro, né, o espiritismo da época, da atualidade, daquele momento, e o livro Parnaso ele tem realmente essa importância, porque ele vai despertar a atenção tanto no território nacional, né, como também fora do Brasil. O Chico passa a ser reconhecido, ser conhecido aí, ora criticado, ora exaltado, e ele vai, esse livro tem grande importância para a doutrina, né? Seguindo aí no próximo slide, o Ramiro Gama ele continua. O Espiritismo precisava deste livro. Ele só, estou certo, dará muito que pensar aos orgulhosos e infelizes materialistas. Ele é e será, já agora, a delenda est Cartago, da crítica apaixonada ou dos fanáticos das religiões sem asas, mas também, sem dúvida, é e será um dique formidável às margens da incredulidade. Olha que bacana, né, que ele traz para a gente a importância do livro Parnaso de Além Túmulo. Quando ele diz para que esse livro está, né, delenda est Cartago, essa era uma frase utilizada pelo censor romano, Platão, no final dos seus discursos. Ele sempre procurava falar, né? Delenda est Cartago, que significa que Cartago seja destruída. Porque Cartago, uma cidade, ficava ali ao norte da África e ela era reconhecida pelo seu desenvolvimento comercial. E isso assustava os romanos, né? Porque Roma temia que isso pudesse colocar concorrência, pudesse concorrer ao seu império. Então, quando o Ramalho faz essa analogia para a gente com essa cidade de Carnapo e do livro Parnaso de Além Túmulo, realmente ele coloca que, para os críticos ao espiritismo, o ideal fosse que o livro fosse destruído, porque ele vai realmente fazer com que as pessoas pensassem. Chico passou por diversas dificuldades ao lançamento desse livro, foi acusado de estar fraudando, mas tudo pelo estilo literário desses poetas que dedicaram ali, né, colocaram ali a sua poesia, foi comprovado que são poesias autênticas, né? E o Chico, com a sua formação acadêmica muito simples, ele não tem condições de plagiar estilos de poetas tão distintos, né? E tão eruditos. Um dos
dos poetas que chama muita atenção do Ramiro é o Augusto dos Anjos, porque ele já tinha, né, um contato com a poesia de Augusto dos Anjos, e quando ele lê o livro Parnaso de Além Túmulo, ele identifica ali, já vai direto ali nas páginas da poesia do Augusto dos Anjos, e ele diz que ele identificou ali um Augusto dos Anjos igual nas suas características poéticas, mas diferente enquanto demonstração de evolução, né? Era um Augusto dos Anjos mais divino, né? mais buscando mais a questão da espiritualidade, mas que ele tinha certeza ali da sua que os textos ali colocados eram de Augusto dos Anjos. E esse poeta foi um dos principais que levou aí o Ramiro a poder entender e realmente reconhecer a autenticidade do livro Parnaso de Além Túmulo. Então são poesias trazidas por esses poetas, agora com a visão do outro lado, né? Mostrando um conhecimento que eles não tinham, né? Uma experiência para eles relatam ali no livro Parnaso de Além Túmulo. E Chico, ele após, né, já o lançamento do livro, o Chico ele vem a perder, né, o teu desencargo, esse patrão, seu Juca. Ele nos relata, né, que seu patrão, depois das perseguições que sofria, né, um dia vai indo para o trabalho e ele encontra um amigo, Flávio, e ele tem a notícia lá que o seu Juca tinha desencarnado. E o Chico, ele está numa carroça, uma carruagemzinha, indo para o trabalho lá na fazenda. Ele desce e pergunta, né, o que tinha acontecido, quando seria o enterro, e ele é informado que ele seria enterrado como indigente, porque como ele já estava naquela situação de mendicância, não tinha quem reclamasse o corpo, não tinha condições para poder fazer o sepultamento do seu Juca. E o Chico, ele pede ajuda desse companheiro para poder impedir, né, que ele fosse enterrado como indigente, pedir mais um tempo na casa que ele tinha falecido, que ele ia tentar arrecadar dinheiro para poder comprar. E eles fazendo ali, né, pedindo de porta a porta. Antes disso, ele eleva o seu pensamento, faz uma oração, no meio da rua mesmo, e pede a Cristo que ele tenha a oportunidade de retribuir um pouco do que ele recebeu desse grande amigo, né, que é o seu Juca, amparou ele no momento de muita dificuldade. Ele tira seu chapéuzinho e sai fazendo ali, batendo de porta em porta, pedindo doações para fazer o enterro do seu Juca. Essa notícia saiu por toda Pedro Leopoldo, né? Algumas pessoas ficam admiradas, outras comovidas com a atitude do Chico, e chegou até o ouvido do pai dele. Aí o pai foi lá até ele e falou: para com isso, né? Onde se viu, você vai sair pedindo dinheiro aí, é uma vergonha. E o Chico, de forma nenhuma, falou: não posso deixar de fazer isso para prestar essa última homenagem a esse homem que tanto ajudou a mim e a nossa filha. E quando, né, porta em porta, arrecadando dinheiro. E um companheiro, lá da cidade, um cego muito conhecido, ele encontra com o Chico fica sabendo dessa ação. Pergunta ao Chico: o que está acontecendo? Teve a morte do seu Juca, eu estou arrecadando dinheiro para poder fazer o seu enterro. E esse cego, ele ficou tão comovido com essa atitude que ele falou assim: olha, eu tenho aqui um pinheiro que eu ganhei ontem e hoje, que ele também era um pedinte, e pegou todo o dinheiro que ele tinha coletado nesses 2 dias e colocou no chapéu do Chico. E o Chico olhou para aqueles olhos, né, sem luz, mas que escorriam lágrimas
muito emocionantes. E aí o Chico aceita essa doação, vai fazer o enterro, né, consegue comprar o caixão, o enterro do seu ex-patrão. A gente vê aí na atitude desse irmão que o exemplo, né, vivenciado do óbolo da viúva, né, ele dá do que lhe faz falta. Porque dado que a gente tem em abundância do que está sobrando, é fácil, né? Mesmo tendo que domar um pouquinho do nosso egoísmo, né, a gente ainda consegue ofertar algo que não vai nos fazer falta. Mas ele sim deu tudo que tinha, né, tudo que ele tinha coletado em 2 dias. E a única fonte de renda que ele tinha era a mendicância, né? Se hoje a gente ainda tem preconceito, né, com relação às pessoas que estão em situação de rua, nossos irmãos que estão passando por essa prova, imagine aquela época, né, por volta de 1932, 33, como que não era, a discriminação era muito maior. Hoje nós já temos um processo de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade, no mercado de trabalho. Naquela época nem se poderia cogitar essa possibilidade, né? O que restava realmente era a mendigância, até pelo próprio abandono dos próprios familiares, né? E a pessoa ter essa capacidade de doar a esse ponto. E também nos coloca uma outra reflexão quando a gente pensa o seguinte: olha, se ele está dando tudo que tem e que é uma necessitada, a nossa reação, talvez imediata, seria da recusa, né? Por medo daquela pessoa passar por uma dificuldade maior. Mas aí o Chico nos deixa mais uma lição, né? A gente não deve recusar a oportunidade que o outro tem de fazer o bem, mesmo pensando no seu próprio bem, né? Então, cada um vai ser de acordo com a sua capacidade. E se esse irmão ele teve essa possibilidade de entregar ali, é que realmente é a confiança, a fé em Deus, que ele seria provido de outra forma, né? Lembrando da mensagem do Cristo, né? Se a gente tem que olhar os lírios do campo, né? Se eles que estão ali, né, naquela situação, eles já estão tão belos, né? E Deus vê os lírios nos campos, as aves no céu. Então, o que ele também não vai estar ofertando a nós, né? Seus filhos, que têm aí uma proximidade com o Pai maior, né? Apesar das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, estamos caminhando, né? Somos filhos pródigos retornando para a casa do Pai, buscando essa reconciliação, né? Quitando as nossas dívidas, né? Então a gente está nesse caminho e com certeza seremos amparados. Ao término desse dia, né, o Chico volta para casa e senta lá na porta, na escadinha de entrada da casa dele. Os irmãos e os pais lá dentro ficam olhando ele com uma certa admiração. E aí ele vem ao encontro dele o Emmanuel, né, e o Emmanuel apenas olha para ele, sorri, e nesse sorriso ele já entende como que qual a mensagem que o Emmanuel está passando para ele, né? Que nesse dia ele teve a oportunidade de retribuir um pouco o bem que ele recebeu desse irmão, mas também prestou um grande trabalho ao Cristo. Então, foi a mensagem que o Emmanuel deixou para ele, né? E para a gente, né? Porque a gente também tem esses momentos, né? Graças a Deus a gente tem essas oportunidades na vida de chegar e falar assim, se sentir bem, né? Após uma tarefa, após uma ação, né? Em prol de alguém, seja no nosso dia a dia, no ambiente de trabalho, na escola, quando a gente tem a oportunidade de oferecer o nosso ouvido e o nosso coração ao outro, na tarefa das casas espíritas que nos preparam para esses momentos, né? Que a tarefa, ela na verdade é uma grande escola, né? A gente vai lá achando que está fazendo
um grande bem, mas nós estamos num grande aprendizado. E a gente vai buscando, e nesse aprendizado, nos estruturar, né? Criar nossa base, a nossa estrutura, para quando tivermos que realmente exemplificar, vivenciar algo mais difícil, a gente ter condições, né? Eu já falei uma vez lá na casa de Ló, que quando eu comecei a fazer a tarefa do quilo, eu tinha muita dificuldade em pedir as coisas, né? Então, o orgulho muito grande não me colocava esse obstáculo na vida. Então, quando eu comecei a fazer a campanha do quilo, mesmo sabendo que eu estava pedindo para o outro, para mim era uma grande dificuldade. E numa das casas que eu bati, eu ouvi lá uma discussão entre a mãe e a filha, e fiquei bater ou não, mas aí na tarefa, bati no portão, e aí veio a filha, muito nervosa, após a discussão com a mãe, e falou, hoje não tem nada não, pode ir embora. Aí eu já saí dali meio cabisbaixo. Quando eu estou me afastando da casa, veio a senhora, muito generosa, muito carinhosa, e falou, meu filho, volta aqui, você me desculpe, minha filha é nervosa, e fez a doação de um vidro de óleo. E eu entreguei ela a mensagem, e quando eu estava saindo para ir embora e continuar a tarefa, aí o esposo dela chega, encontra comigo no portão e fala assim, mano, você não vai dar óleo, né? E foi nessa experiência que eu vi assim, nossa, eu não quero fazer isso mais, né? Eu não quero seguir em frente, eu não preciso disso. E aí a gente vai, mas aí a gente encontra com um companheiro, né, que está ali do nosso lado, nos apoiando, né? A gente sempre faz a tarefa em conjunto, né, que é um apoiando o outro. E aí a gente seguiu em frente e depois disso, graças a Deus, tivemos a oportunidade de fazer a tarefa por algum tempo e aprendendo a domar, né, esse orgulho. Hoje a gente não pode dizer que ele já está totalmente dominado, mas está bem mais educado, né? Hoje a gente já consegue ter essa relação com o outro de buscar ajuda quando necessário, né? Já burilando um pouco do orgulho. Bom, seguindo em frente aí, né, no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre a Fazenda Modelo, onde o Chico trabalhou durante algum tempo, né? A Fazenda Modelo ela fica ali a 2 quilômetros de Pedro Leopoldo, e é onde foi criado também o Espaço Cultural Chico Xavier. Hoje, aos domingos, lá tem um culto pela manhã, e quem quiser, né, pode ir lá participar do culto. É claro que depois desse nosso período, né, de recolhimento, então a gente vai lá. Então, no dia 13 de março de 2010, foi inaugurado o Espaço Cultural Chico Xavier na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, onde Chico trabalhou de 1930 até mais ou menos final de 1950. E foi nessa fazenda também que o Chico teve a oportunidade de trazer para a gente o livro Paulo e Estevão. O Chico já estava, né, ele trabalhava na Fazenda Modelo, depois saía, ia para as reuniões no Centro Luiz Gonzaga, fazia algumas visitas, e os dias que ele não tinha nenhuma atividade, ele ficava se dedicava à tarefa mediúnica, né? E aí o Chico, nessa fazenda que ele foi receber o livro Paulo Estevam, tem uma história bem interessante com ele, com relação a um sapo que o acompanhou, né, nessa trajetória. Só antes aqui, mandar um abraço às pessoas que estão aí com a gente nesse momento, né, de estudo, de reflexão, a Renata, a Malu, Cristine, Cacá, João Siqueira, um abração, João Nogueira, Lucas, Maristela, Aparecida, Paulo, Olávio, Cláudio. Gente, um grande abraço a todos, né? É uma alegria, né, ter vocês aí conectados com a gente, a Andréia, a Lívia, para
Eleonora, Nelson, né, tá aí com a gente, refletindo um pouquinho sobre a história do Chico, né? Alguns casos que a gente já conhece, né, mas tem aí é sempre uma oportunidade de aprendizado, de crescimento. Mas voltando à historinha do Chico lá com o sapo, né? Quando ele ia psicografar, ele trabalhava e conversou com o patrão dele lá na fazenda, para ele evitar o tempo de deslocamento, né, até em casa. O patrão permitiu que ele ficasse lá depois do expediente para poder psicografar o livro Paulo Estevam. E aí pegou uma área lá do porão e deixou ele trabalhando lá. Então Chico trabalhava até às 5 da tarde, às 5h25, mais ou menos 5h15, aí ele ia para o porão para poder fazer essa tarefa mediúnica e por vezes ficava lá até 1h da manhã, depois descansava para no dia seguinte voltar às suas atividades de trabalho. E quando o Chico descia para o porão, tinha lá na porta do porão um sapo. E o sapo entrava para dentro do porão com o Chico e ficava lá do lado dele enquanto ele ia psicografando. E o Chico no início ele não gostava muito do sapo não, né? Ele tinha um certo receio ali, tinha um medo do sapo, achava o sapo meio feioso. Aí Emmanuel vai e aparece para ele, ele divide com o Emmanuel essa dificuldade dele com relação a ter o sapo lá do lado dele. E o Emmanuel fala para ele, Chico, esse sapo também é um filho de Deus, né, que está aí com a gente, né, buscando também o seu caminho evolutivo. Da mesma forma que você está caminhando para Deus, ele também é um ser que está transitando entre as espécies evolutivas e também vai ter o seu momento, né. E aí, a partir dali, o Chico aceitou melhor ali a convivência com o sapo e todo dia ele descia na porta do porão, o sapo já estava lá esperando ele. Entrava para dentro, ficava no cantinho da sala, enquanto o Emmanuel escrevia o livro por meio da sua mediunidade. Na manhã seguinte, quando ele abria a porta para ir descansar, o sapo saía e entrava para o meio do mato. E foi assim durante 8 meses, né, foi o período que levou para o Emmanuel escrever o livro Paulo Estevam. E ao final, o Chico já estava até mais afeito ao sapo, né? E quando ele terminou o livro, ele se ajoelhou, fez uma oração, agradeceu a companhia daquele ser que estava lá do lado dele, e o sapo foi embora e já não voltou mais, né? E aí ele não voltou a ver esse sapo mais. Durante a escrita, né, do livro Paulo Estevam, tem a referência lá que fala assim, cremos que os grandes romances há 2000 anos, Paulo Estevam, Ave Cristo, etc., exigem um mergulho no passado, de modo que as civilizações romanas e judaica pudessem reaparecer em todo o seu esplendor e naturalidade. Chico ele fala que durante a escrita do livro, a mente do Emmanuel se conectava à mente dele e ele via os quadros da história na frente dele, ali, como se fosse uma tela de cinema. Então ele via ali os personagens, os fatos ocorrendo, e a partir dali ele podia ir escrevendo, né? Então ele era bem fidedigno àquelas imagens. E esse mergulho na história foi muito grande, né? Emmanuel, quando ele se propôs a trazer, né, a recordar essa história e dividir ela conosco, vários amigos espirituais o procuraram, né, que dividiram com ele aquele período histórico e apresentando relatos, dividindo experiências, seja com Paulo ou com os outros personagens. Emmanuel teve que fazer um filtro, né, porque se ele falar de personagens escrito não teria tempo, né? E vai trazendo isso e o Chico na oportunidade de poder ir conhecendo essa história um pouco mais. Aí logo em seguida o Chico fala assim, Chico Xavier confessa que ao psicografar Paulo Estevam, assistiu deslumbrado às cenas da aparição de Jesus a Saulo de Tarso, na estrada de Damasco, através de um quadro fluídico criado pela palavra espiritual do autor da obra Emmanuel. O Chico, quando ele relata que quando ele viu, essa foi uma das cenas mais emocionantes que ele
experimentou, né, que ele vivenciou durante a escrita do livro. E quando ele se viu ali diante da imagem do Cristo surgindo para Paulo durante a estrada de Damasco, ele ficou comovido, que ele não suportou a grandeza daquela visão, abandona o lápis, prostrando-se de joelho e chora as lágrimas, sublimes lágrimas que seus olhos conheceram. Então, a emoção foi muito grande, né? As lágrimas mais sublimes que o Chico já chorou foi durante esse momento em que essa cena foi colocada diante dele por meio da palavra do Emmanuel. E a gente, muitas vezes, quando está em contato com as histórias do Cristo, a gente já se emociona. A leitura do livro Paulo Estevão, né, que a gente recomenda, que é um livro fantástico, tem muitos ensinamentos ali para a gente, já nos traz muitas emoções. E a gente lendo o livro, por vezes a gente chora, imagina você estar ali com aquela cena diante dos seus olhos, né? Realmente a gente imagina que é uma emoção. Então Chico, ele teve a oportunidade de ver ali, né, com seus olhos, com a visão mediúnica, todos os personagens do livro Paulo Estevão. E a gente imagina a vibração, né, o ambiente espiritual que foi criado dentro daquele espaço, proporcionando aí essa visita, né, e que a gente vê que aqui é merecimento, né. Mas esse merecimento, ele vem de um trabalho que é de compartilhar o amor, porque não é simplesmente um exercício né? É também uma escolha por vivenciar o amor. A gente se dispor de todos os nossos preconceitos, né, de todos os nossos vícios, para poder nos melhorar e permitir que o outro também melhore. E essa característica do Chico, lá no livro Lindos Casos, né, de Chico Xavier, tem uma lição que demonstra muito isso, né, que a lição ela chama A Caridade e a Oração, onde o Chico ele fala para a gente um pouquinho sobre um cego que vivia também, né, aos redores ali de Pedro Leopoldo. E um dia estava lá no centro espírita Luiz Gonzaga e chegam as pessoas lá pedindo ajuda para esse cego, porque ele estava sendo guiado por um irmão que estava alcoolizado e passando por cima de um viaduto, ele acabou caindo, né, do viaduto e de uma altura de 4 metros. O irmão que estava alcoolizado foi embora e deixou ele lá sozinho. Chico vai lá com outros companheiros, recolhe esse irmão, aluga um pequeno quartinho para que ele receba os tratamentos. Um companheiro lá faz o atendimento médico para ele, prescreve alguns remédios, e o Chico passa a noite ali cuidando desse irmão. Só que durante o dia o Chico precisava cuidar dos seus afazeres profissionais, né? E ele então, na época, tinha uma folha, como um jornalzinho, né, que circulava lá em Pedro Leopoldo, semanal. O Chico teve a ideia de publicar um anúncio pedindo ajuda das pessoas para poder cuidar desse irmão durante o dia, que à noite ele passaria, né, cuidando dele, mas durante o dia, enquanto ele trabalhava, precisava da ajuda de alguém. 6 dias se passaram, e olha que ele não colocou restrição. Podia ser espírita, católico, evangélico, ateu, qualquer pessoa disposta a ajudar, ele estaria muito agradecido pela ajuda. 6 dias se passaram e a ajuda não veio. Até que duas irmãs, né, 2 mulheres bem conhecidas na região, que eram meretrizes, se chegaram para o Chico e falaram assim: olha, Chico, você nos conhece e tal, mas a gente está aqui disposto a ajudar. Se você achar que a nossa ajuda, né, seja propícia, a gente está aqui disposto. Ele, nossa, agradeceu demais, chamou as irmãs para dentro e todo dia à noite, antes do Chico, todo dia
quando elas chegavam à noite, né, o Chico chegava do trabalho e elas iam sair, o Chico e ela se ajoelhavam, né, ao lado lá do leito do doente e faziam uma oração. E elas iam para a sua vida, o Chico ficava à noite, elas chegavam de manhã, o Chico ia trabalhar e um mês socorrendo, até que a estabelecer. E a sua saúde pronta, ele foi, levantou, e foi o dia que os 4 juntos fizeram uma oração agradecendo a essa oportunidade, né, de convívio, de crescimento, de trabalho, né, de vivenciar o amor. Ao término dessa oração, essas mulheres vão ao Chico e falam assim: olha, Chico, esses dias de oração nos ajudaram bastante, né? Então, nós íamos hoje nos despedir, porque nós estamos indo para Belo Horizonte para poder trabalhar, né? A gente está deixando essa vida da prostituição. E uma delas vieram para Belo Horizonte, uma delas se empregou numa fábrica, veio desencarnar algum tempo depois, a outra se tornou enfermeira, né, respeitada e com grande capacidade de doação, de entrega no seu trabalho, e aquilo ali transformou, né? E a gente vê como que é importante essas oportunidades, né? Se despir de preconceitos, porque às vezes nós selecionamos, né? Nós queremos ajuda, mas selecionamos de onde ela vem, né? Quem vai prestar essa ajuda. Outro dia eu estava assistindo a TV, estava vendo uma série onde um senhor passa mal, e quando vem a equipe de socorro, né, dos bombeiros, paramédicos lá, a pessoa que veio atendê-lo, primeiro era uma pessoa negra, e ele não quer que a pessoa o atenda, por causa da sua cor. O outro era de origem hispânica, o outro asiático, e ele também recusa ajuda. Ele queria a ajuda de um homem branco. E estava ali às vias da morte, né? E o orgulho falando mais alto até do que o instinto de preservação. E quantas vezes, né, nós, direta ou indiretamente, né, não discriminamos, não fazemos uma piadinha sem graça, compartilhamos ou rimos, né, de uma piada contada por alguém, fortalecendo esse sentimento, né? Aí a reflexão que nós temos é que é buscar realmente fortalecer o sentimento do amor, né? É saber que a situação que a pessoa se encontra naquele momento não é quem ela é, né? Mas só as oportunidades que foram negadas talvez tenham levado a isso. Às vezes por espíritas, né, nós temos um mau hábito de tentar julgar o outro ou estabelecer: fulano foi isso na vida passada, por isso que está passando por essa situação agora. Se fosse dado a nós julgar, nós teríamos recebido essa autorização do próprio Pai, né? Mas muito pelo contrário, a orientação que Ele nos mandou por meio do seu Filho, né, foi: não julgueis para que não seja julgado. Então, sempre que a gente tiver aquele ímpeto de julgar alguém, né, fulano é preguiçoso, fulano não gosta disso ou daquilo, pensa se a gente está preparado também para ser julgado pelo outro. É pensar se a gente está em condições de receber a crítica do outro também, se ela vai ser bem-vinda, mesmo vindo com essas dificuldades, esse ímpeto de malícia, né, que às vezes a gente coloca também na observação do outro. Então esses cuidados, né, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fizesse para nós mesmos, e não fazer ao outro também o que a gente não gostaria que fizesse para a gente, né? É o exercício, né, que a gente tem que fazer. Falando assim, a gente fala assim: poxa, isso é tão simples, né? Mas ao mesmo tempo que é simples, mas não é fácil de colocar em prática, né? Porque a gente ainda vem cultivando, vem alimentando alguns vícios. E o nosso grande desafio é reconhecer os vícios que nós temos,
né? Encará-los de frente e trabalhar para que eles se transformem em virtude. Mas a gente só vai poder, né, transformar isso em virtude a partir do momento que a gente realmente se colocar diante de nós mesmos, despidos de qualquer situação de defesa, né, de proteção, de mediar, de diminuir, né, as nossas dificuldades e realmente encarar quem nós somos e identificar o que nós temos que mudar. Essa é a reforma íntima, né? A gente só reforma aquilo que não está bem, que não está bom, né, que precisa ser corrigido. Se a minha casa está perfeita, está linda, eu não preciso reformar. Né? Então eu tenho que encontrar aqueles pontozinhos de filtração, onde está tendo alguma coisa caindo, onde que está tendo um curtozinho, para a gente poder melhorar. Né? Então intimamente essa visita que a gente tem que fazer a nós mesmos. Né? E esse período está sendo bem propício, né, para isso também, porque a gente vai estar tão próximo, né, da nossa família, que é onde a gente tem uma manifestação mais espontânea de nós mesmos, né? E consequentemente nós ficamos mais próximos de nós, vendo quais são as nossas verdadeiras tendências para que a gente possa trabalhar e mudar. Bom, está chegando o nosso horário aí, então para finalizar, nosso último slide, o Ramiro Gama ele fala para a gente o seguinte: Francisco Cândido Xavier é um instrumento limpo, uma harpa afinada e de ouro dos irmãos do espaço. Essa é a importância que esse homem tem para a doutrina espírita, para todos os irmãos, espíritas ou não, que buscam se melhorar, se aperfeiçoar no campo moral. Né? Ele é um exemplo, tanto para os espíritas como para os não espíritas. Nós vimos manifestação de irmãos de outras crenças religiosas que reconhecem, né, o Chico Xavier, esse exemplo. O padre Fábio de Mello, numa de suas declarações, ele disse que ele pode não compartilhar as mesmas crenças que o Chico tem, mas ele não pode negar a estatura moral que o Chico deixa para a gente. E aí a gente traz aí uma outra reflexão do Chico, né, para a gente encerrando, que ele fala o seguinte: ontem, passado, amanhã, futuro, hoje, agora. Ontem foi, amanhã será, hoje é. Ontem, experiência adquirida, amanhã, lutas novas. Hoje, porém, é a nossa hora de fazer, construir. Então, que nós possamos aproveitar o momento, o nosso agora, para poder construir o nosso futuro. Se a gente quer ter certeza que lá na frente a gente vai ter situação melhor, oportunidades melhores, uma sociedade mais justa, equânime, é o trabalho que nós temos que fazer hoje. Então, que com o amparo do Cristo Jesus, dos nossos amigos espirituais, com as vibrações fraternas da nossa irmã Ló, do nosso irmão Jair, que nós sigamos em frente, abraçando o nosso compromisso e o compromisso da Casa de Ló, né, o compromisso com a alegria de nos transformarmos, de nos melhorarmos, sempre trazendo a alegria do Cristo em nossos corações. Agradeço imensamente a oportunidade, a confiança dos irmãos em nos dar a oportunidade para essa tarefa. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Queridos irmãos e irmãs, depois desses ensinamentos maravilhosos sobre o nosso querido Chico, trazido pelo Wanderson, nós nos encaminhamos agora para o final da nossa reunião pública. Com muita alegria, e eu gostaria, neste momento, de fazer um agradecimento especial a toda a equipe de comunicação da Casa de Ló, também a todos os coordenadores das reuniões e das tarefas do Grupo de Ló, que tem tentado diariamente, todos os dias, no horário das nossas reuniões, manter os estudos, manter o culto, manter o tratamento com os nossos pacientes,
mesmo à distância, para que dessa forma o trabalho do nosso amigo do Plano Maior permaneça nos envolvendo e nos fortalecendo, com certeza, nesse momento, e todos nós sairemos muito melhor depois desse turbilhão que assolou a todos nós. Com certeza é para o nosso crescimento. Nós vamos fazer a prece final agora e em seguida eu convido a vocês para permanecerem conosco para que possam receber o passe. Nós vamos aplicar o alto passe, vocês vão receber as instruções para isso. Então, após a nossa prece final, permaneçam conectados conosco para que vocês possam receber o carinho e o amparo da espiritualidade maior. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, nosso querido Mestre, queridos amigos do Plano Maior, agradecemos mais uma vez essa oportunidade maravilhosa de estudo, de crescimento, de congraçamento, e vos rogamos, Pai, neste momento, sobretudo, que a vossa paz, o vosso amor, a vossa misericórdia possam alcançar o coração de todos aqueles que sofrem as suas dores, sejam elas físicas ou espirituais. Rogamos, Pai, sobretudo, que o vosso amor possa alcançar o coração de todos os dirigentes desse país, dessas nações, de todos os dirigentes desse planeta Terra, para que possam ter, sobretudo, muita sabedoria para lidar com este fato novo e que possam se sentir incluídos pelo teu amor e pela sua misericórdia divina. Esteja conosco, Divino Mestre, hoje, agora e sempre. Um abraço, boa noite a todos e nos vemos na próxima sexta-feira. Boa noite. Após essa palestra maravilhosa que você ouviu aí, nós vamos fazer uma irradiação. Eu convido a você, enquanto eu vou explicando, né, o que vai ser essa irradiação, vai lá na sua cozinha, onde você estiver aí, pegue um copo de água, que vai ser bom para ajudar a fluidificar a água, né? Porque a água, ela tem vibrações, ela tem a sua composição química, ela permite que as vibrações elas sejam mais facilmente absorvidas. E assim, quando a gente ingere a água, pela simplicidade das suas moléculas e a capacidade dela de reter essas vibrações, essa água vai ajudar o nosso corpo na sua purificação física, na sua purificação espiritual. Essa é a ideia de hoje, no momento que a gente for fluidificar essa água durante o nosso autopasse. Nós vamos realizar aqui um autopasse, uma auto-irradiação. Você aí vai entrar, né, o máximo em sintonia que você conseguir. Se você já tiver o seu copo aí em mãos, a gente já vai começar. Que é o quê? Você vai relaxar, ficar tranquilo para poder se conectar, né? Tente sentar confortável, ficar em pé mesmo, vai depender, né, de como você se conecta. Então você vai fazer você vai se colocar agora em uma posição tranquila, equilibrada, para poder fazer essa auto-irradiação. O que é essa auto-irradiação? Você mesmo, né, através das vibrações dos nossos amigos espirituais, vai conseguir trazer para o seu corpo físico e espiritual os melhores fluidos, as melhores vibrações para conseguir, né, lidar com as situações ao longo dos seus dias, ao longo da sua noite, enfim, para a sua vida. Então vamos lá, você vai fechar seus olhos, vai pensar em uma imagem ou coisas que te dão alegria, que te fazem bem, e durante, né, esse pensamento, você vai elevar o seu pensamento a Deus em gratidão, em prece, elevar até Jesus, elevar até os nossos amigos espirituais. Sinta a presença deles ao seu lado aí neste momento. Sinta-se renovado, sinta-se feliz, sinta-se alegre. E no meio dessa vibração, dessa imagem maravilhosa, o que você vai fazer? Você vai sentir uma energia vindo do mais alto, entrando na sua cabeça, percorrendo, né, o seu pescoço, o seu tronco, os seus membros inferiores, seus membros superiores, até sair nos seus dedos. E assim você vai sentir essa vibração divina passando por todo o seu ser. E durante essa vibração,
você vai sentir limpando todas as energias, limpando todas as vibrações negativas, todos os sentimentos densos que porventura possam estar dentro do seu corpo físico e espiritual. E aí, após essa vibração, você vai fazer uma outra, né? Agora já mais leve, sentindo melhor depois dessa limpeza que você fez, né, no seu corpo físico, você vai sentir uma vibração melhor, vindo do alto, agora de leveza, uma vibração de cura, uma vibração de elevação. Então você vai sentir da mesma forma, entrando na sua cabeça, percorrendo o seu pescoço, o seu tórax, os seus membros inferiores e seu membro superior, saindo pelos seus dedos. E aí, após essa sensação maravilhosa que você está tendo agora, você vai elevar mais ainda o seu pensamento a Deus, agradecendo pela fluidificação da água. Você vai elevar, pedindo a Jesus, neste momento, que possa fluidificar essa água, que possa trazer para a sua família, que possa trazer para você vibrações de cura, vibrações de amor, de paciência e de equilíbrio, que todos esses momentos de angústias, de infelicidade, de temor, eles possam ser substituídos pela fé, possam ser substituídos pelo amor e pela confiança de que Deus está sempre em nossa vida nos mostrando o melhor para o nosso desenvolvimento e nosso progresso. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, o nosso Mestre, e fazer a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino de amor, de paz, de luz e de justiça. Seja feita, Senhor, sempre a tua vontade sobre nossa vida, porque nós somos ainda espíritos errantes e não temos consciência do que é o melhor para o nosso desenvolvimento, assim na terra como em todos os lugares. O pão do corpo e do espírito, dá-nos ainda hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas da mesma forma que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas, mas livra-nos de todos os males, porque só vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja. Então, sinta-se reconfortado, sinta-se energizado, tome a sua água e sinta-se bem, sinta-se feliz. Vamos seguindo a nossa caminhada, que é uma caminhada de luz, de amor e de paz. Que nosso Deus, que Jesus sejam sobre a vida de vocês, hoje e sempre, que assim seja.